Fizeram intervalinho, tomaram café, tomaram uma água. Vamos continuar então, tá? Vou compartilhar aqui o slide com vocês. Agora é a hora da gente... a gente deixa para trás, né? A gente deixa para trás toda a parte de sistema circulatório, né? E agora a gente foca em sistema cardíaco, tá bom? Agora a gente foca em sistema cardíaco, tá? Em músculo cardíaco, mais especificamente falando. A gente, claro que a natureza é uma coisa muito ampla, né? Falar de natureza é uma coisa muito ampla, consequentemente muito complexa, mas eu e muitas outras pessoas, né, muitos outros cientistas, há muito tempo, tem essa, na ciência se tem essa definição, né, de que o coração é a máquina mais perfeita da natureza em geral. Então a gente pensa, né, em um órgão relativamente pequeno, né, claro, dependendo do animal, mas um órgão que funciona a todo momento, com alto nível de modulação e um alto nível de regulação, né, que funciona sem parar, assim, por nenhum momento durante toda a vida de um ser humano. Pode variar de 500 batimentos no caso de um beija-flor até 30 batimentos por minuto no caso de um elefante, por exemplo, né? Na nossa categoria, na raça humana, né, varia aí entre 80, 70, 80 batimentos por minuto, né, numa pessoa normal, né, no indivíduo normal. Então, fazendo uma simples, tá? Um simples ponto aqui do que eu quero falar para vocês. Imagina que o coração bate aproximadamente 70 vezes por minuto, em média, né? O dia se bate 70 vezes por minuto, cada hora tem 60 minutos, cada dia tem 24 horas, né? Cada semana tem 168 horas, né? Cada mês tem 4,5 semanas, né? Cada ano tem mais de 60. Cada ano tem 12 meses, ou seja, mais de 60 semanas, né? 68 em média, para ser mais exato. O ser humano vive em média 80 anos e o coração nunca para de bater. Então, é uma máquina totalmente eficiente, né? E que nós precisamos entender aqui como que ela funciona. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim. 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 Beleza. Sim. Então, não quero ficar dando spoilers, né, da disciplina de sistema locomotor, que é uma outra disciplina que vocês vão ter, né? Na verdade, é ciências morfofuncionais, sistema tegumentar, locomotor e reprodutor, né? Mas é claro que o foco ali no músculo é muito grande, né? Mas nós temos 3 tipos de músculo, né? O músculo estriado esquelético, o músculo não estriado e o músculo estriado cardíaco, né? O esquelético é todos aqueles que formam músculos, né, que dão locomoção para o corpo, né, que locomovem o esqueleto, daí o nome esquelético. O liso é aquele que formam todos os nossos órgãos, tá? Ou a grande parte aí dos nossos órgãos, né? Então, vasos sanguíneos, por exemplo, são músculo liso. Rins, músculo liso.
Intestino, músculo liso. Estômago, músculo liso. Tá? Então, tudo que vai formar aí o nosso... Né, o grande parte aí do que vai ser formado os nossos órgãos, né, a gente chama de músculo, de musculatura lisa ou musculatura não estriada. Né? E o outro é o músculo estriado cardíaco. Né? Obviamente que o músculo estriado cardíaco, né, ou seja, o coração, ele só existe apenas no coração. Como que é? Então a gente vai começar estudando aqui a nossa disciplina pela histologia de uma célula cardíaca. A gente tem que entender qual que é a característica de uma célula cardíaca, uma célula que funciona durante 80 anos sem parar em nenhum momento. Né? O que ela tem? Primeiro de tudo, o sistema muscular em geral, tá? Ele é único. Único. A gente já falou disso em aulas presenciais em alguns momentos. Já falei para vocês que o músculo ele é único. Né? E por ele ser tão único, ele tem nomes diferenciados. Então, no músculo, qualquer um dos tipos de músculo, a gente não chama de células musculares, a gente chama de fibras musculares, tá? Então, célula vira fibra no músculo. E aí cada um tem o seu... Cada compartimento celular tem o seu nome específico no músculo também. Né? E a fibra muscular ela é uma célula alongada e ramificada. Né? No coração, ela possui apenas um núcleo. Cada célula possui um núcleo. Aí vocês podem perguntar, professor, mas a gente teve na disciplina de ciências celulares que cada célula tem um núcleo mesmo. Não é bem assim, tá? A gente vai ver no músculo estriado em outra disciplina, num outro momento, né? Que existem outras. A célula esquelética, por exemplo, ela tem vários núcleos. Tá? Uma mesma célula vai ter um monte de núcleos. No coração, não. No coração, cada célula possui um núcleo, tá? Como o padrão que a gente entende. Tá? Por que é estriado? Aí vocês podem perguntar, professor, músculo cardíaco está correto? Não, não está correto. Correto é músculo estriado cardíaco. Mas é claro que a gente tem que entender o porquê que chama-se de estriado, né? O que são essas estrias? Né? Essas estrias, tá? Elas são estrias transversais. A gente vai ver na imagem histológica aqui. Mas só para lembrar vocês, tá? Que o músculo estriado cardíaco chama estriado porque possui essas estrias transversais. Né? Qual que é a diferença de um músculo cardíaco para um músculo esquelético para um músculo liso? Né? O músculo esquelético, ele é voluntário. Então, eu estou falando aqui com vocês, eu estou contraindo músculos esqueléticos, né? Se vocês quiserem levantar o braço, mexer o dedo, esticar as pernas, tudo vocês vão estar fazendo porque vocês querem. Então, são músculos esqueléticos, tá? São músculos esqueléticos, são músculos voluntários, né? O nosso sistema voluntariamente escolhe, ordena fazer uma coisa ou outra. Né? O músculo liso, tá? Então, o músculo liso, que é um dos nossos órgãos, a gente não consegue controlar. Ele é controlado principalmente através de hormônios, né? Mas nós não conseguimos controlar. Sistema nervoso autônomo, né? Sistema nervoso autônomo, enquanto o voluntário é somático. O coração é único. Por quê? Porque o coração ele é estriado, porque ele possui estrias transversais, só que ele é involuntário. Ele é involuntário. Então a gente, apesar dele ser um músculo estriado, nós não conseguimos controlar o coração. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Por quê? Porque nós não precisamos estar conscientes para controlar o batimento do coração. Né? Ele vai bater por si só. O batimento do coração é igual um músculo liso? Então, não, o batimento do coração não é igual um músculo liso. Por quê? Porque o coração ele tem um batimento rítmico. Tá? Ele contrai, relaxa de uma forma rítmica. Né? Essa é a característica única do coração. Ele tem um ritmo para bater. Tá? Daí vocês podem fazer uma analogia com uma doença, né, com uma patologia cardíaca chamada de arritmia cardíaca. Né? Justamente é uma doença quando o coração não consegue ter esse ritmo. Ah, professor, é arritmia, eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar de uma cirurgia chamada marca-passo? Né? O que é um marca-passo? Um marca-passo, né,
é como se fosse ali na verdade né, uma tecnologia, tá? Ele é um ponto colocado no coração para dar essa ritmicidade para o coração, tá? Para que o coração volte a ter a sua contração rítmica. Um outro ponto, uma outra característica única do coração, tá? Essa é a única do coração, não tem em lugar nenhum, né? Além do coração ter essas estrias transversais, todas as células cardíacas, isso é maravilhoso, tá, gente? Todas as células cardíacas, elas estão conectadas, elas estão juntas, tá? Elas estão unidas. Como que elas estão unidas? Através da membrana plasmática. A membrana plasmática do coração, ela possui, né, uma estrutura chamada de discos intercalares, ou seja, discos entre as células, né? Cada membrana está juntinha, colada, unida uma na outra através desses discos intercalares. Então, Licença, professor. Oi. Durante o intervalo, a internet da Márcia, ela entra como Luana, caiu, ela tá pedindo para adicionar ela de novo na aula. Aqui não tem ninguém pedindo para entrar. Ela precisa fazer o pedido. Quando ela fizer o pedido, eu aceito ela, tá bom? Mas para ela tá como ingressar, esperando o pedido. Eu vou avisar, então. Obrigada. Pede para ela sair e entrar, porque deve estar dando algum erro. Aqui não tem ninguém para entrar. Tá, ela entra como Luana, tá? Tá bom. Então, gente, né? As células do coração, todas as células do coração, todas, eu falo todas mesmo, tá? Elas estão conectadas, tá? Através desses discos intercalares. Qual que é a vantagem disso, professor? Por que, que as células do coração estão todas conectadas, mas a de um outro músculo não está? Né? Ou a de uma artéria não está, a de um estômago não está? Porque o coração ele é único, já falei isso para vocês. É a máquina mais perfeita do corpo humano, né? De toda a natureza, talvez. Né? Como as células estão juntinhas, ligadas, conectadas uma na outra, assim que tem um estímulo no coração, assim que uma célula se contrai, todas as células se contraem. Quando uma célula relaxa, todas as células relaxam. Quando uma se contrai, todas se contraem. Quando uma relaxa, todas relaxam. Então, é essa união das células, essa conexão entre todas as células do coração, tá? Entre todas as fibras cardíacas, tá? Elas dão essa ritmicidade para o coração. Então, quando acontece um estímulo em uma célula cardíaca, esse estímulo se espalha rapidamente para todo o órgão, causando ou a contração ou o relaxamento, tá, do coração. Até agora, tudo bem, gente? Vocês estão entendendo de verdade ou não? Sim. Então aqui, gente, ó, isso aqui a gente vai ver no laboratório, tá? Quando as aulas voltarem, a gente vai ver a foto, tá, de uma célula de um coração humano, tá? E eu trouxe para vocês uma imagem, tá? Aqui tem um desenho, tá? Um esqueminha que fica um pouquinho mais bonitinho. Mas aqui uma foto histológica da célula do coração, tá? Aqui, ó, percebam a célula, né, alongada, tá vendo aqui, ó, uma célula alongada, tá? Essa aqui é a membrana da célula, vocês estão vendo, ó? Então, na membrana aqui das células tem esses discos aqui, ó. Tá vendo? Esses discos intercalares. Isso aqui é o chamado disco intercalar. Tá vendo, ó? É ele, então, quando acaba uma fibra, começa outra. Quando acaba uma fibra, começa outra. Quando acaba uma fibra, começa outra. E assim, todas as células do coração estão, de alguma forma, conectadas. O roxinho aqui, ó, tá? O roxinho é o núcleo, tá? Lembra do núcleo? Aquele que possui DNA, né? DNA está condensado, né? Na sua cromatina. Então, o núcleo tá aqui, ó. Esse roxinho aqui. Tá vendo? Então, célula cardíaca, tá? Alongada, fininha, discos intercalares aqui, tá? E o núcleo do coração. Se a gente for aumentar a foto, fica assim, ó.
Cada célula tem o seu núcleo grande, né? Porque núcleo do coração precisa fazer muita proteína, né? Então, o estímulo para produzir uma proteína começa no núcleo, né? Então, o núcleo de uma célula esquelética, ou de uma célula, perdão, de uma célula muscular, tá? Ele é um núcleo grande. Aí vocês percebem aqui o núcleo do coração, o tamanho do núcleozão, né? Além da fibra ser esticada, consequentemente, o núcleo também vai ter essa parte estirada, né? E aqui, ó, vocês vão vendo vários discos intercalares, tá vendo? O roxinho mais escuro aqui, ó. Vários discos intercalares, tudo bem? Então, várias células musculares unidas pelos discos intercalares, tá? Ah, professor, então esses discos intercalares aqui, ó, se eles estão juntos, eles parecem estrias, né? E sim, eles parecem estrias, né? Eles são, né, na verdade, as estrias que a gente está falando. Por isso, músculo estriado cardíaco, tá? Esses discos intercalares, numa foto um pouquinho mais macroscópia, ela tem, né? Ela forma essas estrias, por isso músculo estriado. Tudo bem em relação à histologia, gente? São esses 3 pontos que vocês precisam saber, tudo bem? Disco intercalar, a fibra e o núcleo único. Cada célula tem o seu próprio núcleo. Tudo bem? Tudo bem. Histologia cardíaca cai na prova, viu? Isso aí. Agora vamos falar da anatomia cardíaca, tá? Eu vou começar aqui, tá, falando um pouquinho das estruturas e a gente vai aprofundando aqui, tá, durante a aula. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam a pergunta, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Esse maravilhoso aqui é o coração, tá? Lembra que eu falo para vocês? Tudo que tá escuro, né? Uma setinha mais escura, uma porção mais escura ali é aquele sangue venoso, rico em gás carbônico, não é muito bacana, né? Por outro lado, né? O sangue vermelho, o sangue oxigenado, né? Aquele sangue rico em oxigênio, né? Saiu do pulmão, sangue vermelho mesmo, assim, aquele é o sangue arterial. Aquele é o sangue arterial, tá? Nas setinhas aqui, ó, tem essa nomenclatura também, tá? Tem essa característica também. Lembra que eu falei para vocês? A gente está falando agora que os ductos linfáticos eles desembocam, né, nas veias, nas veias de alto calibre do corpo, né, a subclávia e a jugular, né? E tanto a subclávia e a jugular elas desembocam na veia cava, né? No caso aqui a veia cava superior, né? Então a veia cava é aquela veia grande, grossa, espessa que leva o sangue para o coração. É a última veia que já desemboca ali diretamente no coração. Tudo bem? A porção mais superior, tá? Ou seja, a veia cava superior, né? Ela vem, tá? Grande parte dela vem, tá? Do sangue dos membros superiores, tá? Principalmente cabeça, tronco e braços, tá? Então, essas estruturas, tá? Elas desembocam, tá? No coração através da veia cava superior. Enquanto que as estruturas mais periféricas, tá? Membros inferiores, abdômen, tá? Coluna lombar e tudo mais, essas regiões elas desembocam no coração através da veia cava inferior. É só você pensar um ser humano, tá? Você mesmo. O sangue que vem da parte mais acima do seu corpo desemboca na veia cava superior. E o sangue que vem da parte mais inferior do seu corpo desemboca no coração através da veia cava inferior. Isso aqui é tranquilo, né? Vocês precisam falar comigo. Sim. Tranquilo, né? Porque quando eu falo desemboca no coração, o que eu quero? O que eu tô falando? O que significa desembocar no coração? Né? O que significa isso? Significa, tá, que a veia cava, ela leva, as veias cavas, né? Elas levam o sangue venoso até
o átrio direito do coração, tá? Essa estrutura grandinha aqui, ó, tá? O sangue venoso chega no coração pelo átrio, tá? Pelo átrio direito. Ou, tá? Vocês podem colocar a sigla AD, tá? Então está aqui átrio direito, tudo bem? E aí, o átrio direito vai bombear o sanguezinho aqui para o ventrículo direito, tá? A gente está tendo uma visão frontal, tá, gente? Então, o que está do lado esquerdo do vídeo, na verdade, é o lado direito do corpo humano, tudo bem? Ô, professor, isso que você está descrevendo aí, no caso, é a pequena circulação, então. Ainda não. Na verdade é. Na verdade é. É que a gente ainda não está falando de circulação. No momento, só estou falando de anatomia, mas tá certo. Certo. Tá? Tá. Mas é isso mesmo. Átrio direito, tá? Recebe o sangue das veias, joga o sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito vai jogar o sangue para onde? Alguém me fala? Joga para os pulmões. Oxigenação. Isso mesmo. Joga para os pulmões, tá? O primeiro bombeamento do coração é para os pulmões. Tudo bem? É para os pulmões, tá? Então, veja aqui, tá? Veja aqui, tá? As veias, né? Pulmonares, tudo bem? Jogando sangue, tá? Por pulmão direito e para o pulmão esquerdo, tá? O pulmão vai fazer o quê? A gente respira, né? A gente capta oxigênio e expira gás carbônico, né? O pulmão vai fazer justamente isso. O pulmão vai expelir, né? Vai retirar o gás carbônico desse sangue e vai inserir, né? O oxigênio. Então, lá nas células do corpo, tá? Na canela, ou no, sei lá, na coxa, no dedão do pé, tá? Vai fazer o contrário. Vai dar oxigênio, né? Vai colocar oxigênio nas células e vai captar, né, o gás carbônico. No pulmão, as células, elas vão captar o gás carbônico, né, e inserir na célula, no sangue ali, o oxigênio para expelir o gás carbônico, tá? E aí o sangue volta para o coração. O sangue volta para o coração, tá agora oxigenado, né? Agora o sangue entra no coração oxigenado, né? Se está oxigenado, qual é o tipo, né, como eu posso dizer, o tipo circulatório, né, de sangue oxigenado, né? É a artéria, né? Artéria. Então o sangue entra no coração pela artéria pulmonar, tá? Entra no coração aonde? Sempre que a gente fala que o sangue entra no coração, ele entra pelos átrios, tá? Só que agora ele não entra mais no átrio direito, ele entra no átrio esquerdo, tá? Então aqui as artérias pulmonares do pulmão esquerdo e do pulmão direito, tá? Desembocam no átrio esquerdo. Tá? O átrio esquerdo vai jogar sangue para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo agora vai bombear o sangue. Agora sim, esse sangue vai ser bombeado, né, para a circulação corporal, para a circulação sistêmica, tá? Vai ser bombeado. Imagina um bombeamento do coração. É óbvio que essa artéria aqui tem que ser uma artéria zona, né? Tem que ser aquela artéria raiz, grande, forte, espessa, né? A mais espessa do corpo humano, chamada de artéria aorta, né? Quem é do interior como eu, fala artéria aorta, é muito puxa demais, né? Além da conta, o Rzinho, tá? Então lembra aqui da artéria aorta. A artéria aorta ela é ímpar, tá? Por quê? Primeiro, pelo seu calibre, né? Pelo tamanho, pela grossura, pela espessura da artéria, né? Porque ela recebe todo esse primeiro sangue do coração. Só que a artéria aorta ela tem a primeira ramificação da artéria aorta, tá?
ela já está aqui, ó. Ela já está bem no início da artéria aorta, tá? Que é aquela artéria que não vai levar sangue para a parte inferior do corpo. Ela vai levar sangue para a parte superior, tá? Pescoço e cabeça. Tá? Isso é muito interessante da artéria aorta, essa primeira ramificação aqui. Essa primeira ramificação, tá? Vai ter uma estruturazinha muito ímpar aqui chamada de baroreceptores, né? Baroreceptores que vão controlar a nossa respiração, né? E dentre outros pontos também, tá? Mas era só isso que eu queria falar para vocês. Então, só para a gente resumir tudo isso que a gente falou até agora. As veias cavas inferior e superior, tá? Estão levando aquele sangue sujo, aquele sangue pobre em oxigênio, aquele sangue que está com gás carbônico, né? Então, eles vão desembocar no coração, no átrio direito. O átrio direito recebe esse sangue. Tá? Quando o átrio direito enche, o coração... quando o átrio direito enche, o sangue passa para o ventrículo direito. O ventrículo direito vai bombear sangue, tá, para os pulmões. Pulmão direito, pulmão esquerdo. O pulmão vai oxigenar esse sangue, ele vai limpar esse sangue, né, oxigenando agora, e volta para o coração. Voltou para o coração, sempre quem recebe o sangue são os átrios, né? Do lado direito, o lado venoso, ventrículo, átrio direito. Do lado esquerdo, né, arterial, né? O átrio esquerdo recebendo aqui o sangue arterial. Tá? Coração, átrio encheu, tá? Átrio esquerdo encheu. O sangue passa para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo faz aquele bombeamento forte, né? Esse bombeamento forte, tá? Leva o coração para toda a circulação sistêmica, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Agora um sangue oxigenado, um sangue rico, tá? Um sangue forte em nutrientes e tudo mais. Tudo bem? Sim. Tudo. Então, todas essas estruturas aqui está ok, né? É claro que tem 4, na verdade, particulares que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas essas estruturas do coração, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, veia pulmonar, artéria pulmonar, tudo bem? Sim. Então, vamos seguir nessa ponto maravilhosa. Olha o gifzinho mostrando aí, ó. Olha o gifzinho, que bonitinho. Como ele mostra, tá? O sistema, tá? O sistema circulatório. Agora, no caso, sim, tá? É isso mesmo, tá? A microcirculação, a pequena circulação, tá? E depois a grande circulação ali, né? Pequena circulação ou circulação menor é a circulação pulmonar, tá? A gente vai falar disso no final dessa aula. E a grande circulação, a circulação sistêmica. Entenderam esse gifzinho? Sim, são as válvulas, né? As válvulas a gente vai falar depois, mas é isso mesmo. Ah, sim. Tá? Essas que abrem e fecham são as válvulas sim. Tá? Ok. Mas só para vocês entenderem e lembrarem, tá, o sentido do sangue. Recebe no átrio direito, ventrículo direito, né? Bombeia para o pulmão. Bombeou no pulmão, volta pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, circulação sistêmica. Tá? Entenderam, gente? Agora eu tenho Sim. uma pergunta para vocês. Tá? Eu tenho uma perguntinha para vocês. Me falem se eu estou certo ou se eu estou errado. Tá bom? O coração relaxa, tá? O coração abre, entra sangue no átrio direito. O coração fecha, entra sangue no átrio, aí entra sangue no ventrículo esquerdo, né? O ventrículo esquerdo vai bombear para o pulmão. Aí o pulmão limpa o sangue, né? Aí o coração abre de novo, né? Relaxa de novo, entra no átrio esquerdo, né? Aí passa para o ventrículo esquerdo, o coração contrai e vai para o sangue. Está correto ou está falso? Só a parte do coração relaxa, porque quando o sangue quando o átrio recebe o sangue, é praticamente o mesmo momento do bombeamento do sangue ventricular que vai para as artérias.
Calma. Quando o átrio recebe o sangue, é o momento do bombeamento? Não é praticamente o mesmo momento que o ventrículo faz o bombeamento do sangue para as artérias, e aí quando tem o relaxamento, tem o enchimento do sangue nos átrios. Tá, então enche primeiro o átrio direito, aí vai para o ventrículo Isso. esquerdo. Tem o primeiro Depois, bombeamento. depois enche o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Vamos lá. O sangue vem pela veia cava superior, cai no átrio direito. Ele encheu o átrio direito. Aí teve a primeira contração, onde o sangue saiu do ventrículo direito para o pulmão. Ele faz o relaxamento do ventrículo, é o momento que o sangue do átrio desce. Aí enche o ventrículo direito. Com a contração do ventrículo, o sangue é bombeado para os pulmões. Aí tem o momento de relaxamento de novo. O sangue volta dos pulmões, oxigenado, cai no ventrículo esquerdo. Aí tem o momento de contração da circulação anterior. No momento de relaxamento ventricular, o sangue que está no átrio direito esquerdo. O sangue arterial que está no átrio esquerdo, ele desce para o ventrículo esquerdo. E aí, no momento da contração, que é o bombeamento, o sangue sai do ventrículo esquerdo para as artérias, para a artéria aorta. Muito bom, Vitor. Muito bom. Parabéns. Agora preciso dizer que você caiu na pegadinha do professor André. Essa é a pegadinha do professor André. Veja o GIF. Olha agora. O coração é inteligente. O coração não faz 2 bombeamentos. O coração faz 1 bombeamento só. Quando o coração relaxa, entra sangue nos 2 átrios ao mesmo tempo. Entra sangue no átrio esquerdo e no átrio direito. No átrio direito entra o venoso, no átrio esquerdo entra o pulmonar. Quando o coração contrai, também, quando os ventrículos ali contraem, também fazem isso ao mesmo tempo. Enquanto o ventrículo direito joga sangue para os pulmões, o ventrículo esquerdo joga sangue para o sistema. Entendeu? Mas os 2 acontecem ao mesmo tempo. Os átrios relaxam ao mesmo tempo e os ventrículos relaxam ao mesmo tempo. Uhum. Então, quando o coração é o músculo, então o músculo faz o quê? Músculo contrai e relaxa. Isso que o músculo faz, contrai e relaxa. Quando relaxa, relaxa os átrios. Os ventrículos também, obviamente. Né? Mas ali relaxa, o sangue entra, tá? Enchimento. Quando contrai, também contrai de uma vez. Não contrai um lado, depois contrai outro. Contrai tudo de uma vez, entenderam? Isso, que da forma que eu expliquei ficou meio complicado mesmo, mas é isso mesmo. O enchimento é o momento do relaxamento dos ventrículos. E o envio do sangue, tanto para pulmonar quanto para a aorta. O relaxamento é o relaxamento do músculo inteiro. Isso. Relaxa átrio e ventrículo. Uhum. Isso. Aí quando tem a contração. E aí, quando então, contrai, mas vamos lá. O átrio, ele tem um relaxamento ou ele tem contração? Porque se ele tem enchimento os 2 ao mesmo tempo, então os átrios não têm contração. É verdade isso? A contração do átrio, ela vem pelo volume de sangue do átrio. Quando ele está todo cheio, ele faz força para o sangue passar pela tricúspide e pela mitral, por exemplo. Isso. Pelo enchimento de sangue. É diferente do ventrículo. O ventrículo se esvazia, né, pela contração forte dos ventrículos. Professor. Oi. Porque aí, nesse caso, é o volume que aí, tipo assim, usa-se o coração é inteligente, poupando esforço, ele usa o peso do sangue e o... É a gravidade também, não é? Não é a gravidade necessariamente. Tá correto, tá? Em partes é isso, tá? Em partes é isso mesmo. A gente vai mostrar, tá, uma estrutura muito ímpar do coração daqui a pouco. Tá? Aí vocês vão entender isso melhor. Mas, tá? professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Pode falar.
porque nesse caso, assim, que nem ele falou, né? Em cima não tem aquele estímulo, os átrios não têm aquele estímulo, mas os ventrículos têm o estímulo da eletricidade ali, não é? Do impulso elétrico, das Todos têm. fibras de... Não, todos têm. A gente vai falar disso, calma. Vamos começar do começo. Depois a gente vai para frente, tá? O átrio relaxou, tudo bem? O sangue entrou no átrio, tá? Pode ser o esquerdo ou o direito, tá? O sangue entrou. E aí, tá? Quando os átrios enchem, tá? É um estímulo para o coração contrair. Primeiro tem a contração do átrio, que vai jogar, que vai... Claro que as válvulas vão abrir, né? Mas o átrio precisa jogar esse sangue para os ventrículos. Então, tem uma contração do átrio. É que logo em sequência da contração do átrio, tem a contração do ventrículo, que é mais forte. Tá? Essa parte aqui mais clarinha é músculo. Olha o tamanho, olha a grossura do músculo dos ventrículos. Olha a diferença para os átrios. Tá? Mas contração, relaxamento é relaxamento, contração é contração. Quando o coração relaxa, ele relaxa por inteiro. Quando ele contrai, ele também contrai por inteiro. Contrai também átrio, contrai ventrículo. É claro que o ventrículo é mais forte. Né? Mas também contrai uma parte dos átrios. Tudo bem? Qual que é o estímulo? O enchimento da cavidade. O enchimento da cavidade é o estímulo da contração. A gente vai falar disso mais para frente, das fibras de Purkinje mais para frente. Mas o que eu quero que vocês entendam agora, tá? É o enchimento do coração, o enchimento dos átrios, tá? Consequentemente depois dos ventrículos e a contração. Isso aqui é chamado, tá? Na fase de enchimento, tá? Na fase de abertura, isso aqui é chamado de diástole, tá? Essa é a diástole, é o enchimento, tá? É a abertura é a abertura dos átrios. Enquanto o bombeamento, a ejeção do sangue, ou seja, né, o nome volume de ejeção, tá? Vem desse termo, tá? De ejetar o sangue, é chamado de sístole, tá? Então, a contração chama-se sístole, o enchimento chama-se de diástole. É por isso que a sístole numa pessoa normal, ela tem uma pressão, essa contração que vocês estão vendo no GIF, ela tem uma contração de uma pressão mais ou menos, tá? Mais ou menos, numa pessoa normal, de 120 miligramas de mercúrio. Enquanto o enchimento, ele tem um enchimento, essa entrada do sangue tem uma pressão de mais ou menos 80 milímetros de mercúrio. É daí que vem a pressão ser 12 por 8, 120 por 80. A sístole, 120, tá? A pressão de 120 milímetros de mercúrio, tá? É a contração do coração, e o enchimento, tá? Onde o sangue também vai a sua pressão para entrar, é chamado de diástole. E agora a gente vai começar a aprofundar em como que o coração faz a sístole, em como que o coração faz a diástole. Tudo bem? Entenderam? Sim. 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 Agora, tá? A gente pode, tá? Agora a gente pode começar a aprofundar em relação às estruturas que o coração tem. Tá? O coração não é só átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Tá? Como que o coração relaxa e contrai? Duas estruturas, até o momento agora, que nós precisamos entender. Tá? A primeira estrutura, chamada de nó sinoatrial, ou nódo sinoatrial, como vocês preferirem, tá bom? Depende aí da tradução da língua que veio os nomes, tá bom? É esse NSA aqui, ó, de nó sinoatrial, tá? É um sino, tá? É como um sino mesmo, tá bom? Ele é um sinal, tá vendo? É uma estrutura que fica bem no comecinho. Vocês estão vendo que ela fica no átrio direito? No início do átrio direito? Aham. Por quê? Porque é aqui que o sangue entra pela primeira vez. É aqui que o sangue, é aqui que o sangue recebe o enchimento de sangue. Aí lembra que é isso que eu quero que vocês entendam.
Mas, professor, por que está no átrio direito e não está no átrio esquerdo também? Porque não precisa. Lembra que o coração, quando relaxa, ele não enche os dois? Uhum. Então não precisa ter os dois lados, só precisa ter de um lado. Entenderam? As células do coração não estão todas conectadas? Quando relaxar uma, relaxa todas? Então, o nó sinoatrial, ele fica aqui, ó, bem no início do átrio direito, que é onde entra o sangue venoso. Tá? Então, lembra dessa estrutura, depois a gente fala de função. O nó sinoatrial, tá? E o nó atrioventricular. Tá? O nó atrioventricular. O nome, ai, professor, é difícil. Ele está entre o átrio e o ventrículo. Então, átrio ventricular. Simples assim. Tudo bem? É um nó, tá? É um nó. Então, a gente chama isso aqui de nódo sinoatrial e esse aqui de nódo átrio-ventricular. As siglas NSA e NAV, respectivamente. Tudo bem? O nó átrio-ventricular, tá? Aí que tem um ponto interessante. O nó átrio-ventricular, ele tem como se fosse nervos. Já bateu, você fala assim, nossa, pegou bem no nervo, aquele que dói. Tá? Por quê? Porque o nervo, ele tem o quê? Ele tem irrigações nervosas, não tem? A gente falou já de nervos e plexos. O nervo, ele tem ligações nervosas. Ele irriga eletricamente as estruturas. Tudo bem? O coração também. Então, essas paredes musculares aqui do coração, ó, elas são inervadas, tá? Elas são inervadas eletricamente, tá? Por um fascículo, tá? Átrio, porque começa no átrio, e ventricular, ligando átrios e ventrículos. Tudo bem? Esse fascículo, ele tem um nome ímpar aqui, um nome ímpar, tá? Que é só do coração, chamado de feixe de His. Esse feixe de His, então, é o fascículo, tá, nervoso que conecta o nó atrioventricular a toda a estrutura muscular do coração. Tudo bem? Entenderam isso aqui? Gente? Uhum. Sim. E nós temos uma outra estrutura, tá? Ramos que vão desencadear, que vão levar esse impulso nervoso para todas as células do coração, chamadas de fibras de Purkinje, tá? Que também é um estímulo nervoso, tá? Um estímulo elétrico. Então, o fascículo, tá? O fascículo é o grandão aqui, o grosso, tá vendo? O fascículo é esse grosso aqui, ó. Ele vai se inervando, tá? Para irrigar todas as células. Tá? Essas ramificações, tá? Esses ramos são chamados de fibras de Purkinje. Oi, pode falar. O elétrico, ele lê justamente bem aí, né? É isso? Não entendi a sua pergunta. Desculpa, Pri. O Pode elétron, ele lê ele faz essa leitura, esse funcionamento das fibras de Purkinje e do feixe de His, é isso? Ele tecnicamente ele faz essa leitura, tá? Mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer outra coisa. Mas a leitura dele é por esse impulso elétrico, sim, você está correta. É que o que ele quer dizer, o que a gente pega do eletrocardiograma é outra coisa, tá bom? A gente não é hora ainda da gente falar dele. Tá bom. Não chegou. Quero que vocês entendam as estruturas primeiro, que existem, tá? Que vocês precisam saber, tá? Dos nó ou dos nódulos, tá? O sinoatrial e o atrioventricular, tá? Do feixe de His, que é ligado ao nó do atrioventricular, e das fibras de Purkinje, que são as ramificações do feixe de His. Tudo bem? Sim. E aí, olha como acontece o impulso elétrico. Olha que lindo o impulso elétrico. Então é isso que eu quero te dizer, Pri. Olha embaixo, tá? Tá o gifzinho do eletrocardiograma. Tá vendo? Então você está correta. O eletrocardiograma, ele está mensurando a atividade elétrica do coração.
Mas o que ele quer dizer é outra coisa. Tá bom? A gente precisa falar de outros pontos para chegar no elétron. Aham. Tá? As fibras de Purkinje constituem, então, tá, um sistema de condução de impulso elétrico. Esse impulso que a gente está vendo aqui não é sanguíneo, não, gente. Isso aqui é elétrico, tá? Isso aqui é impulso nervoso, impulso elétrico, tá? E são essas fibras de Purkinje que permitem que o coração tenha aquilo que a gente falou, de ritmo, tá? Ele se contraia de maneira coordenada, tá? Quando o nó atrioventricular aqui, ó, ele recebe um impulso elétrico e ele joga esse impulso elétrico, tá, através do feixe de His, o coração, o músculo inteiro se contrai. Então precisa Professor, Oi. e isso é uma dúvida que eu tenho. Da onde se origina o impulso elétrico? Porque eu sei que ele é Excelente questão. Mas é muito simples. Veja onde está o nó. Veja onde está o nó, o nó sinoatrial. Onde que está o nó sinoatrial? Ele está Tá na no parede do átrio. Na parede. Não está na parede mais acima, mais superior do átrio, não está? Sim. Não está? Tá ali, né? O porquê que é... Como que surge o impulso elétrico ali? Quando a cavidade enche de sangue. Quando a cavidade enche de sangue, a parede não precisa esticar para caber sangue? Ah, Isso dá impulso elétrico. Posso fazer uma analogia? Porque eu sei que vocês já tiveram. Vocês já tiveram sistema urinário, não tiveram? A bexiga também não tem? A bexiga também não é inervada por vários impulsos nervosos na parede de contração e relaxamento? Entra a urina na bexiga, a parede começa a se esticar, é o estímulo que nós temos de, opa, preciso urinar. não, mas professor, Oi? o coração ele é totalmente involuntário, é diferente da bexiga, Não, não é? Porque a bexiga também é Não, totalmente mas voluntária. eu já vi o coração bater fora do peito. Existem estímulos hormonais, existem outras coisas que vão influenciar isso aqui, tá bom? Existem outras coisas que vão influenciar, como, por exemplo, a adrenalina. Tá? É um hormônio que vai estimular o batimento cardíaco, que vai aumentar a inervação nervosa. Mas a adrenalina ela não vai agir só no coração. Se você arrancar uma bexiga, se você arrancar qualquer outro ponto e você também injetar a adrenalina, ela também vai contrair. Tudo bem? Não, sim, eu entendi o que o senhor está Estímulo, falando. é um hormônio que vai dar o estímulo. Mas o senhor entendeu o que eu falei? Calma aí que a internet caiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Estão me ouvindo? Tá, beleza. Eu tô. O que você está falando, tá? Ah, não, existem outros estímulos? Existem outros estímulos, mas todos são nervosos. O estímulo para o coração bater, tá? É o enchimento do átrio. Quando a parede do coração entende, tá? Quando a parede do coração, onde há esse nó sinoatrial, ela entende o estiramento, ela contrai. Ela joga esse impulso nervoso pelos átrios. E aí você tem um segundo nódo, tá? Que é o nódo átrio-ventricular, que vai receber esse sinal e vai propagar o sinal para que o ventrículo se contraia. A diferença entre esse sinal é o enchimento do ventrículo, que é a abertura das válvulas. Mas é o que eu estou tentando te dizer. Vamos entender uma estrutura por outra para a gente chegar no elétron, para a gente chegar no ciclo cardíaco, para a gente chegar no débito, para a gente chegar no mecanismo de Frankenstein, senão vai todo mundo confundir. Eu estou falando agora das fibras de Purkinje.
As fibras de Purkinje são, tá, esse sistema, elas constituem esse sistema de condução de estímulo elétrico no coração. Tá? Elas propagam o estímulo elétrico. Bom? Então, qual que é a função, tá, das fibras de Purkinje? Tá? É conduzir o estímulo do nodo, né, ou do nó átrio-ventricular para todo o ventrículo. Esse segundo estímulo aqui. Tudo bem? O primeiro estímulo, tá, ele é dado pelo enchimento de sangue nos átrios. Tá? No caso aqui, no átrio direito. A hora que há o enchimento da estrutura, tá, esse nó ele é ativado, tá? O impulso nervoso é gerado. O impulso nervoso ele vai ser propagado pelos átrios, tá? E aí você tem uma segunda estrutura aqui chamada de nodo atrioventricular. E aí sim, esse nodo atrioventricular ele vai dar o estímulo, tá? Ele vai propagar o estímulo por toda a fibra muscular, as fibras musculares que envolvem os ventrículos, tá? Que formam as paredes do coração. Percebam um outro ponto que é chave para a gente entender por que o coração bate dessa forma, não bate de outra forma diferente, não bate de uma outra forma errada, tá? Porque essas fibras de Purkinje, elas são incapazes de transmitir potencial de ação no sentido contrário. Porque imagina se ela, sem querer, ela emite o potencial para o lado contrário. Em vez de contrair aqui, o sangue vem para os átrios, tá? Não existe isso, tá? Ela só vai jogar o seu potencial de ação pelas paredes dos ventrículos. Tudo bem? Então é só o ventrículo que vai contrair quando ela é ativada. A propagação das fibras de Purkinje é pelos ventrículos. Tudo bem? E aí, como o coração tem as suas válvulas, tá? Que são essas estruturas aqui, tá? O bombeamento todo do ventrículo ele vai ou para o pulmão ou para a artéria aorta, né? Ou para a circulação sistêmica e não volta, não faz o sentido contrário. Por isso que essas válvulas são importantes. Então, aqui está o exemplo, tá, da propagação do sinal. Tá? O coração aqui recebendo, né, o primeiro estímulo nervoso, que é o estímulo, tá, no nó sinoatrial, tá, propagando esse sinal para o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele vai propagar o sinal através das fibras de Purkinje, do feixe de His aqui, por toda a parede muscular do ventrículo, dos ventrículos cardíacos, tá? Que vão contrair e bombear o sangue. É assim que o coração enche de sangue e que o coração bombeia o sangue. Tudo bem? Gente? Sim. Então veja aqui, o nódo sinoatrial é a origem dos impulsos elétricos. Tá? A origem, esses impulsos que fazem o coração contrair. Contraiu, o que vai fazer? Músculo só contrai e relaxa. Todo músculo contrai e relaxa. Não faz outra coisa. Se contraiu, a sequência é relaxar. E aí o sangue entra novamente. Aí o estímulo é dado novamente no nódo sinoatrial. A contração acontece de novo. Relaxa, enche sangue. Estimula o nódo sinoatrial. Átrio ventricular. Feixe de His, fibra de Purkinje. Contração. Bombeamento de sangue. Por aí vai. Então, o nó sinoatrial é a origem desses impulsos. Enquanto o nódo atrioventricular, ele vai retardar, no caso, né? Ele pode retardar a passagem do impulso elétrico, caso os átrios estejam relaxados, e ele vai fazer a propagação desse impulso pelas paredes dos ventrículos. Tá? Aqui é só um outro ponto aqui, tá? Que pode acontecer, né? Poderia acontecer, né? Que se o que acontece aqui? Imagina se o impulso é muito rápido, tá? Imagina se o impulso do nódo sinoatrial para o átrio ventricular seja muito rápido. Não vai dar tempo do ventrículo encher. E eu falei para vocês que
A diferença, o tempo que demora do nódo atrioventricular, do nódo sinoatrial estimular o átrio ventricular é o tempo de enchimento do ventrículo. Então, encher o sangue aqui, quando esse nó sinoatrial ele é estimulado, o sangue começa a entrar no ventrículo. Tá? E aí, até ele chegar no nó átrio ventricular, o ventrículo precisa encher completo. Ele precisa encher completo. Então, o nó átrio ventricular ele pode retardar a passagem do sinal até o ventrículo encher. Entendeu? É só um ponto a mais aqui em relação a isso. E isso, tá, que dá toda essa ritmicidade para o coração. Tá? Então, veja aqui, tá? Veja aqui o coração, tá? O átrio, tá? Liberando por essa válvula aqui, tá? O sangue para o ventrículo. Tá vendo que essa válvula ela se abre ao mesmo tempo que essa? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. E quando o coração contrai, as outras válvulas aqui se abrem. Essa e uma interna muito ímpar que está aqui atrás. Tudo bem? A gente vai falar das válvulas daqui a pouco. É bonito a coisa, não é? Eu só quero que vocês lembrem, tá? E lembrem com carinho disso. Quando o coração é o músculo contrai e relaxa. Quando o coração relaxa, relaxa tudo. Quando o coração contrai, contrai tudo. Tudo bem? Sim. É lindo, né? Muito. Esse GIF aqui é maravilhoso. É maravilhoso esse GIF aqui. Nossa. Você tá vendo? Só um ponto, gente. Você tá vendo essa estrutura branca aqui, ó? Parece uma fibra, um tendão aqui, ó. Você tá vendo que ela vai por toda essa parede muscular? Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é o feixe de His, tá, meus queridos? Esse aqui é o feixe de His, tá? E as ramificações do feixe de His, tá? São essas fibras de Purkinje. Ramificação que tem por todas essas paredes aqui. Essa daqui que divide os ventrículos e essas duas aqui, as paredes mais laterais aqui dos ventrículos. Tudo bem? Tudo bem, galera? Sim. Tudo. Então aqui a gente está vendo, né, o coração numa visão frontal. Agora, se a gente for cortar o coração na metade aqui e ver de cima para baixo, ou seja, numa visão, né, superior e inferior, tá? A gente veria o coração dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Então o livro traz essa imagem para vocês, tá? Como é uma imagem preto e branco, acaba não ficando muito didática, mas o que eu quero mostrar para vocês, tá? É em relação às válvulas, tá? A gente vai, eu vou falar para vocês em relação a essas válvulas. Não é difícil, tá? Não é difícil da gente entender essas válvulas aqui, tudo bem? O nome dela, não adianta você querer entender o significado, porque tem um significado muito estranho, tá? Na verdade, como isso aqui é estudado há muito tempo, o nome veio da batina do Papa, é um negócio meio esquisito, tá? Mas o que a gente tem que entender nesse ponto aqui, tá? Vocês estão vendo, eu falei para vocês, são 4 válvulas, certo? São 4 válvulas. Na verdade, todo músculo liso, ele tem as suas válvulas. Tá? Todo músculo liso, ele tem as suas válvulas. E o músculo cardíaco também tem, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do como que o esôfago vai jogar a comida, né, o alimento para o estômago. Tem um esfíncter ali, né, uma válvula, mesma coisa, que se abre, é chamado piloro. Né? E aí ela se abre, o alimento passa, ela se fecha, o alimento não passa mais. Quando essa válvula tem problema, a gente tem, por exemplo, o caso de refluxo gastroesofágico, né? Um ponto aqui. No coração isso também acontece, tá bom? A gente tem as válvulas que permitem esse sentido que eu falei para vocês. Então, da mesma forma que as veias têm as suas válvulas, só que aí são válvulas unilaterais, né? Elas só permitem um sentido, né? Elas só permitem um sentido. Por isso que o sangue
da veia ele vai direto para o coração, né? Ele vai se ramificando, vai desembocando cada vez em veias maiores, até chegar na veia cava, indo direto para o coração, tá? O coração também tem essas válvulas, tá? Muito específicas. Mas pode perguntar, professor, é válvula ou válvula? Também tanto faz, tá? As duas formas de se falar estão certas. A única diferença, tá? A única diferença é em relação à tradução para a língua portuguesa, mas tanto válvula quanto válvula estão certas. Não se preocupem em falar de uma forma ou de outra, tudo bem? Então, só para a gente terminar esse ponto aqui, para a gente finalizar a aula, tá? A gente precisa falar das 4 válvulas, tá? Que a gente vai falar sobre isso na próxima aula também, tá? Mas só para a gente finalizar isso aqui. Então, eu falei para vocês que o coração tem 4 estruturas, correto? Os 2 átrios e os 2 ventrículos. Do lado direito, o átrio direito, ventrículo direito. Do lado esquerdo, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. No lado direito, tá, a gente tem a primeira válvula, tá? Que é a válvula que separa, né? Que separa o átrio direito do ventrículo direito. Essa válvula aqui, ela chama tricúspide, tá? Ela chama tricúspide. Então, a primeira válvula que vocês têm que anotar é essa válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito, chamada de válvula tricúspide. Tudo bem? Essa daqui, você tem que anotar, você tem que decorar aqui 2 nomes. A tricúspide e a mitral. As outras 2 são óbvias. Quer ver como são óbvias? Então, a primeira válvula, átrio direito, ventrículo direito. A DVD, chamada de válvula tricúspide. A segunda válvula, ela separa o ventrículo direito, tá? Ela separa o ventrículo direito das veias pulmonares, tá? Ou das artérias pulmonares. Essa válvula aqui, o sangue está indo para onde? Ventrículo direito bombeia sangue para onde? Para os pulmões. Para os pulmões. Qual que é o nome dessa válvula, então? Pulmonar? Pulmonar, perfeito. Simples assim. Ela está separando o bombeamento do sangue para o pulmão. Ela está liberando, no caso, o bombeamento do sangue para o pulmão. Né? Então, ela chama-se de válvula pulmonar. Simples assim. Tudo bem? Aí chegou no pulmão, né, fez aquela oxigenada, né, liberou o CO2 do pulmão, volta para o coração. Volta para o coração pelo átrio esquerdo. Tudo bem? Chegou no átrio esquerdo, encheu o átrio esquerdo. Nós temos uma outra válvula aqui, tá? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Essa válvula chama mitral, tá? Ou bicúspide, tá? Como vocês preferirem. Então, tricúspide, bicúspide ou tricúspide mitral. Tá bom? Essa é a segunda que eu falei que vocês precisam decorar. Tá bom? Esses 2 nomezinhos aqui. Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, AE, VE, tá? Válvula mitral. E aí, para onde que o ventrículo bombeia? Para onde que o ventrículo esquerdo bombeia o sangue? Para a artéria aorta. Para a artéria aorta, perfeito. Então, qual que é o nome da válvula? Válvula aorta? Aórtica. Quase, Aórtica. mas é isso. Tá? Aórtica. Então, são esses 4 nomezinhos, tá bom? A primeira, tricúspide. A segunda, pulmonar, circulação pulmonar. Chegou no átrio esquerdo, válvula mitral. E a última, válvula aórtica. São essas 4 válvulas que controlam a sequência, tá, de enchimento e esvaziamento do coração. Tudo bem? Aqui, ó, no gifzinho maravilhoso, tá, da direita, vocês estão vendo aqui, ó, a válvula tricúspide. Vocês estão vendo que ela tem 3 estruturas ligadas? Vocês estão vendo aqui esse tecido conjuntivo aqui, ó, que tem 3 estruturas ligadas? É daqui que vem o nome dela de tricúspide. Tudo bem? Essa daqui só tem 2 estruturazinhas ligadas. É daqui que vem bicúspide, ou no caso, mitral. Tá bom? Essa daqui é a tricúspide, essa daqui é a mitral. Tudo bem? Essa bonitona aqui, ó, ela é a pulmonar. Ela é a pulmonar. A aórtica tá aqui atrás, a gente não consegue ver nesse GIF. Ela tá aqui atrás, mas ela bombeia direto para a artéria aorta aqui, ó, bonitona. Tá bom?
Então, essa é a estrutura anatômica do coração. Então, hoje vocês aprenderam a estrutura anatômica do coração. Tá? Então, aqui tá as 4 válvulas que eu falei para você. Só para a gente ler um pouquinho aqui do que está no livro de vocês, tá? Por definição, a gente tem as válvulas atrioventriculares, né? Atrioventriculares que fazem a mudança, né, do átrio para o ventrículo, tá? Da direita para a esquerda, tricúspide mitral. Tá? Elas impedem o fluxo de sangue dos ventrículos para os átrios, né? Elas são ali como se fosse um esfíncter, tudo bem? Então elas impedem o refluxo de sangue, sendo 2, tricúspide e mitral. A válvula mitral está situada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e a tricúspide entre o átrio direito e o ventrículo direito. Então a gente tem as válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares, tá? Que também tem um nome anatômico louco, tá? Mas as válvulas semilunares, que são aquelas duas que eu falei para vocês. A que bombeia o sangue para o pulmão, pulmonar. A que bombeia o sangue para a artéria aorta, aórtica. Tá? Elas impedem o refluxo de sangue das artérias para os ventrículos. E também são duas, aórtica e pulmonar. A aórtica está situada entre a artéria aorta e o ventrículo esquerdo, e a pulmonar está situada entre a artéria pulmonar e o ventrículo direito. Tudo bem? Aí, novamente, a foto, tá? E a última coisa que a gente precisa gravar nessa aula de hoje, a última coisa, tá? É as 3 estruturas do coração. Para a gente finalizar a anatomia cardíaca, a gente precisa gravar essas 3 estruturazinhas aqui, tudo bem? O coração é o quê, gente? Eu falei para vocês, o coração é um músculo, não é um músculo? É um músculo estriado, por causa dos discos intercalares, estriado cardíaco, tudo bem? Se é um músculo, o que ele tem? Músculo. Tá? Ele tem músculo. Então, a grande parte do coração, ela é feita de músculo. Tudo bem? Músculo estriado. Tá bom? Essa parte aqui, ó. O músculo estriado chama-se de miocárdio. Tá? Esse músculo aqui chama-se de miocárdio. Excelente. Só que ele tem 2 outras camadas. Ele tem 2 outras camadinhas. Camadinhas de gordura, tá, gente? Camadinhas de gordura. A de dentro a gente chama de endocárdio, porque está dentro do miocárdio. E a de fora a gente chama de epicárdio, porque está fora do miocárdio. Tudo bem? Tudo bem, gente? Endocárdio, miocárdio, epicárdio. Tudo bem? Sim. 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 E aí depois, tá? Depois, aquela estrutura que reveste o coração, aquela capa do coração que a gente vê, tá? A mais externa, ela chama-se de pericárdio, tá? É a mais externazinha. Tá? É a mais externazinha. Que ela não é formada de gordura, ela é formada de fibra, tá? Então a gente chama aqui de pericárdio, tá? Então, num corte histológico do coração, a gente tem aqui, ó, o pericárdio, tudo bem? A gente tem o pericárdio. Essa camada aqui, a gente tem o epicárdio, tá? O miocárdio, que é o músculo, e a parte mais interna é chamada de endocárdio, tá? O pericárdio, ele é só a capa, tá? Então a gente esquece o pericárdio, tá? Só lembrem, assim, que existe, tá? Mas a gente meio que esquece o pericárdio. Qual que vocês precisam saber? As outras 3, tá? O epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Esses 3 vocês precisam saber. Da mais externa para mais interna. Vamos lá. Epicárdio, a mais externa, tá? Fininha, transparente. O músculo do coração, miocárdio, tá? É constituído por tecido muscular. É a principal massa do coração. É ele que contrai. É por isso que ele tem mais nos ventrículos do que nos átrios. Ele é o bambambam. Bam, bam, tá? Então, ele é responsável pelo bombeamento do coração. Tá? E a mais interna, tá? A mais interna que separa sangue do músculo é o endocárdio, tá? O nome já tá lá. Endo de mais interna. Tudo bem? Então tá aqui, ó. O endocárdio é composto por uma camada fina de endotélio, sobreposta por outra camada fina de tecido conjuntivo.
constituído então por um revestimento liso para as câmaras do coração, recobrindo as válvulas cardíacas. Posso contar um segredo aqui para vocês? Só para a gente finalizar, tem um segredinho muito bacana aqui. Vocês já ouviram falar de hipertrofia do coração? Sim. Vou contar só um segredinho para a gente finalizar a aula, tá? Existem 2 tipos de hipertrofia do coração. Existe a hipertrofia excêntrica, aquela que é a hipertrofia para fora, e existe a hipertrofia concêntrica, aquela que é para dentro. Lembra que eu falei que essa camada mais interna, que o endocárdio, ele é gordura? Lembra que eu falei para vocês? Então, pessoas obesas vão acumular gordura na barriga? Vão, mas também vão acumular gordura aqui, meus queridos. Pessoas obesas também vão, tá, acumular gordura aqui. E aí, o que acontece? O que acontece se tem mais gordura aqui? O tamanho do buraco, o tamanho, tá, do buraco aqui, dos enchimentos, não fica menor? Os átrios não ficam menores? Os ventrículos não ficam menores porque tem mais gordura? Sim ou não? Sim. Sim. Então, o coração hipertrofiou, não cresceu? Só que cresceu para dentro, não foi? Então, isso a gente chama de hipertrofia concêntrica, tá? É um excesso de gordura, tá, na camada mais interna do coração, que diminui o tamanho, tá, dos átrios e dos ventrículos. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Se os espaços ficam menores, entra menos sangue. Vocês concordam comigo? Uhum. Se entra menos sangue, o coração tem que bater mais vezes para conseguir bombear a quantidade de sangue necessária para o corpo. Tudo bem? Faz sentido, não faz? Faz. Sim. Então, por isso que o obeso tem uma frequência cardíaca maior. Entenderam? Uhum. Sim. Pessoas obesas têm uma frequência cardíaca maior por causa disso. Porque elas têm aqui uma camada de gordura que diminui o tamanho dos espaços. Tanto os átrios quanto os ventrículos. Então, é por isso que elas são hipertensas. Eu achei que é por isso, né? Mais ou menos. É por isso, só que a hipertensão, ela ocorre. A hipertensão, ela ocorre pelo acúmulo de gordura nas artérias. Então, eu achei que a gordura ela se acumulava só nas veias e artérias, né? Ou então do lado de fora do coração, não do lado de dentro. O endocárdio também é constituído por gordura. O endocárdio também é. Então, isso chama-se de hipertrofia concêntrica, tudo bem? Agora, existe a hipertrofia excêntrica, tá? A hipertrofia excêntrica é a hipertrofia muscular. Coração é músculo, não é músculo hipertrofia ou atrofia. A hipertrofia excêntrica, vocês concordam comigo que ela aumenta um pouquinho? Claro que isso aqui não vai ficar gigante, tá, gente? O aumento ou a diminuição é pequeno, em pequenas proporções que eu estou falando, tudo bem? Não é em grandes proporções. São proporções que alteram, sim, a fisiologia, tá? Mas não são proporções gigantescas, tá bom? Mas, ô, professor, Oi. o que o senhor está explicando agora é só sobre a gordura, porque tem uma doença que deixa o coração grande, não é? Sim, excelente, mas existe uma anatomia genética onde você tem um acúmulo muscular que diminui o tamanho das válvulas aqui, tá? Então, essa espessura muscular aqui, ela fica maior e ela impede, tá? A abertura aqui. Ela impede o tamanho, tá, da estrutura. Só que a hipertrofia excêntrica, lembra que eu falei excêntrica? Então, essa musculatura aqui, ela vai crescendo para fora. Tudo bem? Músculo, tá? Crescendo um pouquinho para fora. Isso aqui é hipertrofia excêntrica, tá?
isso aqui acontece com atleta. Atleta normalmente tem, tá, uma hipertrofia excêntrica do coração. Então, o aumento, tá, acontece um aumento, tá, dessas estruturas internas aqui. Aumenta um pouquinho o tamanho dos ventrículos e aumenta um pouquinho o tamanho dos átrios e aumenta um pouquinho o tamanho dos ventrículos. Então, entra mais sangue. O coração não precisa, o coração tem mais músculo, então bate mais forte. Aí o coração não precisa bater muito. Se você pegar um atleta, aqueles atletas de triatlon, aqueles atletas de maratona, o batimento cardíaco deles é 30, 40 por minuto. Por quê? Porque eles precisam bater menos vezes, eles precisam ter uma menor frequência cardíaca para bombear o mesmo volume de sangue. Entenderam? Então, esses dois casos são as hipertrofias do miocárdio. A hipertrofia concêntrica, ela é maléfica porque ela diminui o tamanho dos vasos cardíacos aqui. A hipertrofia excêntrica, ela pode ser benéfica porque ela aumenta o tamanho dos vasos, tanto os átrios quanto os ventrículos. Tudo bem? Essa é a curiosidadezinha que eu queria falar para vocês. Na próxima aula, a gente fala disso aqui, ó. Tá? Na próxima aula, sim. Então, eu falei para você, Pri, que eu ia responder agora, que eu ia responder no finalzinho da aula para você, tá? Então, sim, você está correta quando você fala, quando você perguntou se o eletrocardiograma, ele mede, né, as estruturas elétricas, as estruturas nervosas do sistema, do músculo cardíaco. É isso mesmo, tá? Então, olha aqui, ó, o sangue encheu, tá vendo? Ó, o sangue encheu. Ó o nodo sinoatrial. Mandou impulso, o sangue saiu. Nó átrio ventricular. Recebeu impulso, fibras de Purkinje, sangue bombeou. Olha que lindo. Tá vendo? Esses impulsos elétricos aqui, tá? Eles têm um ritmo para acontecer. Esse ritmo é o que a gente pega no eletrocardiograma. Porém, o eletrocardiograma, ele não nos dá uma funcionalidade desses estímulos elétricos aqui em si. O que ele nos dá é um pouquinho diferente. O que ele está nos dando aqui é o tamanho dos estímulos elétricos e o ciclo desses estímulos. Então, se o coração ele tiver, por exemplo, uma arritmia, o eletrocardiograma vai ser alterado. Se ele tiver outras diferenças, o eletrocardiograma vai ser alterado. Tá? E aí, cada onda aqui, ó, é relacionada, tá, ao enchimento, fisiologicamente é relacionada ao enchimento e esvaziamento do coração. Seja dos átrios, seja dos ventrículos. Tudo bem? A gente vai falar disso na próxima aula mais detalhadamente. Eu vou trazer aqui algumas que eu sei apenas do eletrocardiograma, tá? As principais patologias, ou aquelas que eu sei pelo menos explicar para vocês, arritmia, disfunção, tá? E outras coisas. A gente vai falar disso junto com pressão, junto com outras características aqui de volume sistólico, volume diastólico do coração. Bem? Mas na próxima aula a gente continua com tudo isso aqui. Beleza? Por hoje é só, a gente já alongou demais a aula aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta?